Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Matheus e eu vou estar fazendo um compilado de explicações aqui sobre o que é o processo de build de um programa, né? No caso aqui a gente vai tirar como base um programa do tipo C, beleza? Que no caso usa a linguagem de programação C, tá? Quando a gente vai buildar um programa, é justamente o processo de a gente fazer um conjunto de coisas que gera, através do código por nós escrito, um executável, tá? Por exemplo, esse código aqui, ele é interpretado por nós humanos, né? O computador, ele não interpreta o código dessa forma para executar a simples ação de imprimir Olá Mundo na tela. Ele executa uma série de coisas, né? Essa série de coisas é realizada por um programa que com isso eu consigo transformar o código por nós escrito em código de máquina, que é um código que é interpretado pelo computador para executar as tarefas que nós quer que ele execute pelas instruções passadas por um código do tipo C. Beleza? Para isso a gente tem que fazer um processo de build. O build é justamente um aglomerado de várias coisas que o programa que faz a build faz para tornar o código um executável. Beleza? Eu trouxe aqui esse esquema, né, do livro C Como Programar, um livro muito bom, que explica pra gente todo esse processo de um ambiente de desenvolvimento do tipo C, beleza? Ele é composto por várias etapas, né? A primeira etapa é o editor, né? O programador cria um programa no editor e o armazena em disco. O que é isso? A gente precisa de um editor de texto para escrever texto, né? Para escrever, no caso, os nossos programas. Qualquer editor de texto ele é válido, tá? Desde que ele atenda alguns pré-requisitos que seja simplesmente um editor de texto. Por exemplo, o próprio Notepad do Windows, você pode usar ele para escrever código do tipo C, beleza? Aqui eu tenho um Notepad aberto, eu poderia muito bem aqui, né, dar um include stdio.h, certo? Int main é uma função, no caso a função principal. Eu abro as chaves que define o escopo do bloco da função main. Eu dou o return 0 aqui da função main. E eu vou escrever alguma coisa aqui. Eu vou usar a função printf, né, e vou imprimir aquela mesma coisa que eu escrevi ali no VS Code. Hello World. Beleza? Beleza. Aqui eu acabei de criar um programa do tipo C. Só que como é que eu transformar isso daqui em alguma coisa que eu possa compilar e executar depois, já que o Notepad, diferente do VS Code, não traz alguns recursos interessantes como colorir o código para a gente diferenciar o que é a função de uma simples string, né? O autocomplete, que é ficar aparecendo instruções ali para mim ver o que eu quero completar baseado na síntese da linguagem. O Notepad não tem disso, mas ele pode ser usado para fazer código tipo C. Eu vou salvar esse arquivo, né? Vou dar um save aqui. Eu vou salvar na minha área de trabalho do meu computador, dentro da pasta C, que é justamente essa pasta aqui. Eu vou colocar o nome do programa aqui, ó, como programa, tá? Aí eu vou salvá-lo com a extensão .c, beleza? Deixo o all files marcados aqui e eu vou salvar como nome programa.c. Só dar um save aqui, ó, ele salvou, né? Ele até apareceu aqui, ó. Inclusive, se eu abrir ele com um VS Code, vocês vão ver que ele até apareceu colorido aqui, que no caso nada mais nada menos que é justamente esse código que eu fiz aqui. Mas vocês viram que eu não precisei do VS Code para fazer um programa do tipo C. Eu usei o próprio bloco de notas. Beleza. Aqui eu escrevi as instruções em C, que vai ser passado para o meu computador para que ele seja compilado e gerado o executável, né? Então aqui basicamente é a primeira etapa, o editor. A gente sabe que a gente precisa de um editor de texto. Pode ser o Notepad, que eu mostrei para vocês, o próprio VS Code, né? Não pode ser, por exemplo, o Word, porque o Word você não usa o Word para fazer programa. O Word você usa ele para formatar arquivos de texto, né? Mas eu acho que ficou claro. Tem o Vim, tem o Vim, no caso, é um editor de texto mais para os sistemas do tipo Unix, né? Ou melhor dizendo, Linux, né? O Notepad, que é do Windows, o VS Code, né? Enfim, editores de texto. Então, quando está nessa fase 1 aqui, que é o editor, é justamente o processo em que a gente está criando o código.
né, por um editor de texto, beleza? E aqui tem o pré-processador, né, que no caso é a fase 2. O programa pré-processador processa o código. Isso daqui já é partir para a parada onde está acontecendo a build. Para a gente buildar um arquivo do tipo C, a gente precisa de um programa que é justamente o carinha que compila os nossos programas e gera o executado, né? No sistema Windows, né, ele não vem baixado. E como é que eu sei disso? Primeiro eu vou usar um pacote de compiladores, né, chamado GNU GCC, né, que no caso é uma coleção de compiladores, né? Aí que tem um compilador do tipo C, C++, né? Essas versões mais atualizadas traz a do Go, a do Rust, enfim. Ele é um conjunto de compilador de várias linguagens, chamado GNU GCC. Para você acessar, é simplesmente vir aqui, ó, gcc.gnu.org, né? Dificilmente a gente vai conseguir compreender o que tá escrito aqui a princípio, né? Porque a gente ainda é muito iniciante. Mas basicamente aqui tem as atualizações sobre esse pacote de compilador que, que o que esse programa aqui disponibiliza pra gente, né? Esse conjunto de programas disponibiliza pra gente, né? Eu tenho que instalar isso no meu computador, assim como o VS Code eu também tenho que instalar, né? No próximo vídeo eu ensino como é que faz o processo de instalação, né? Mas para mim ter a certeza que ele está baixado, eu posso vir aqui, ó, abro meu terminal, né? Aqui no meu terminal eu vou digitar o GCC, que é o compilador da linguagem C, -- version, né? Dou um Enter, apareceu essa informação aqui dizendo que eu tenho a versão 13.2. No caso, quando não está instalado, ele aparece até uma mensagem de erro, né? Porque é uma coisa que não vem instalada por padrão no Windows, a gente tem que instalar manualmente, beleza? Para isso eu vou ensinar como é que faz isso depois. Então, a partir da fase 2, a gente já precisa de um compilador, né? A fase 2, a fase 3, a fase 4, tudo isso é feito por um programa auxiliar, que é o programa de compilação. No caso aqui, esse carinha aqui, ó, o GCC. Beleza? Então, o que o GCC faz? Quando a gente inicia o processo de build, que muitas das vezes é só apertar um play no Dev C++, né, dos compiladores da web aí, isso é até oculto, porque a gente aperta run lá, que é executar, ele já faz tudo isso pra gente automático, né? Mas não é muito bom a gente se acostumar a isso, porque a gente tem que saber que existe esse processo de compilação e que ele é importante, né? Porque a depender do erro que o compilador traz pra gente tem que tratar a solução desse erro de forma diferente. Se for um erro de sintaxe, ele nem é compilado, né? Se for um erro de linkagem, ele é compilado, só que os arquivos não são anexados para formar um executável, né? Enfim, é interessante saber essas coisas, né? Então, a fase 2, a fase 3 e a fase 4, ele é o processo de build, né? Que ele é composto de pré-processamento, compilação e linkagem, né? O pré-processamento, o que ele vai fazer? Ele, antes de começar o processo de transformar um código em um binário em si, ele vai ver se não existe nenhum erro de sintaxe no seu código, que é justamente o erro causado por falta de sintaxe mesmo, né? Você, sei lá, esqueceu um ponto e vírgula em determinado lugar, né? Você está tentando usar uma variável do tipo inteiro, onde deveria ser uma variável do tipo char, esse tipo de coisa, entendeu? Então ele até te avisa sobre os possíveis erros. Por exemplo, aqui, ó, eu tô aqui nesse código aqui, aqui vamos causar um erro intencional, que seria isso daqui, né? O próprio VS Code, ele meio que faz esse processo de pré-processamento, entre aspas, assim. Não é necessariamente isso que ele está fazendo, ele só está antecipando de que tem alguma coisa errada e que aqui está faltando um ponto e vírgula e eu deveria colocar esse ponto e vírgula aqui, né? Isso aqui não é o pré-processamento, porque o pré-processamento acontece na build, mas o VS Code, por ser um editor de texto bem completo, ele tem a possibilidade de instalar expansões que meio que adianta isso no processo de desenvolvimento de um programa, né? E isso ajuda muito a gente. Beleza? Então isso aqui meio que seria o pré-processamento, que é o processo dele verificar se não existe nenhum erro de sintaxe no seu código. Beleza? A compilação em si acontece depois do pré-processamento. Quando o compilador valida que não existe erro de sintaxe, né, ele vai começar o processo de compilação, que é transformar de fato o seu código em um código objeto. Tá? Vocês vão ver mais para frente que um programa ele não consiste apenas de um único arquivo, no caso o main.c aqui. Ele pode ser um aglomerado de vários arquivos .c, né? E cada arquivo ele gera um código objeto isolado, entendeu? E o processo de compilação é justamente isso: pegar esses arquivos, né, que estão como texto, né, e gerar os códigos objetos deles.
né? Esse código objeto ainda não é executável, ele simplesmente é o binário desse arquivo que a gente escreveu, né? E o executável em si, ele é todos esses códigos objetos unidos para que o programa possa ser executado, beleza? E isso acontece no processo de linkagem. Ele vai pegar todos os códigos objetos gerados no processo de compilação, linká-los para formar o programa. Depois que ele linkou tudo, não deu nenhum erro, gerou o executável e você pode executar esse programa, beleza? Então, a fase 3 é o processo em que o compilador cria um código objeto e armazena em disco, né? E a etapa 4, o editor de ligação ou o linker liga o código objeto às bibliotecas, né? Que caso, quando você cria vários códigos, você está criando nada mais nada menos que bibliotecas ou até importando bibliotecas externas, né? Cria um arquivo executável e armazena em disco. Então, essas 3 etapas aqui, quem é que está fazendo é justamente esse carinha aqui chamado GCC. Tá? Vocês já vão ver como é que eu vou fazer esse processo aqui manualmente, para vocês entenderem o que está acontecendo. Então é o GCC que faz essas 3 etapas aqui, ou melhor, essas 3 fases aqui. Aí depois que você gerou o executável, esse executável ele fica no seu HD, né? E quando você clica para executar esse executável, o sistema operacional se encarrega de pegar esse executável, colocar na memória RAM, que é a memória principal. Ele vai carregar todas as memórias, né, e todos os pré-requisitos para o programa ser executado. Depois que ele carregou na memória principal, na memória RAM, ele é executado, que é o processo do processador entrar na jogada e começar a fazer as instruções do programa. Beleza? Então, essa aqui é uma breve introdução do que é um processo de compilação e quão importante que ele é construído por essas 3 fases aqui. É importante vocês saberem disso, por quê? Porque o que foi nos apresentado, usando o Dev C++, por exemplo, somente como um play lá um RAM. Você dá um play, ele já faz tudo. Ele pré-processa, ele cria o código objeto, linka e roda o programa pra gente. Não é só um play, né? Aquele playzinho lá vasculha várias coisas que a gente tem que saber para o nosso programa funcionar, né? Isso aqui é o que a gente chama de processo de compilação, que é importante. Não deve ser ignorado, né? Vocês vão ver que tem linguagens que são compiladas e linguagens que são interpretadas. Elas trabalham diferentes nesse sentido, entendeu? É importante saber disso, porque hora ou outra esse conhecimento vai ser importante, né? Por exemplo, a depender do tipo de erro que está acontecendo na compilação, você tem que tratá-lo de forma diferente. Se for um erro de linkagem, por exemplo, muito dificilmente, na verdade, não é um erro de lógica no seu código. Então você pode achar que é um problema do seu código, você vai ficar tentando achar problema onde não existe. Porque talvez você esqueceu de colocar um include lá em cima do código, né, só para importar uma biblioteca ou um arquivo que você mesmo criou. E pronto, seu código iria rodar normalmente. E às vezes você vai tentar achar um problema de if, de while, sendo que não é, porque é um problema de linkagem. Então o que está faltando simplesmente é um include ou declarar uma variável como externo, né, que também é comum acontecer. Tá? Esse conhecimento é importante, a gente não viu isso ainda porque a gente só viu o básico, né, que é imprimir um Hello World na tela. E como é que seria, né, eu transformar esse código aqui, né, ou melhor, eu vou usar o próprio bloco de notas aqui. Como é que seria eu transformar esse código aqui em um código executável, né? Eu tenho que mandar o meu compilador compilar esse código, né? E em um processo meio que manual seria o seguinte, né? Coisa que não acontece no Dev C++. O Dev C++ ele só dá um play e já roda tudo. Aqui não, eu vou fazer manualmente para vocês, que é justamente passando a instrução para o meu compilador compilar esse arquivo, né? Que no caso eu abro aqui o meu terminal, né? Eu vou dar um Ctrl L para limpar a tela aqui e eu vou dar um ls para ver o que tem nessa pasta aqui onde eu estou atualmente, que é a minha pasta de usuários. Na verdade, eu vou dar um cd para mim entrar dentro do desktop, que é a área de trabalho do meu computador, porque todos esses arquivos aqui estão na área de trabalho do meu computador. E aqui na área de trabalho do meu computador eu vou listar o que tem nela. O que tem nela é simplesmente uma pasta com o nome C, que é justamente essa pasta aqui. Beleza? Deixa eu só voltar aqui o VS Code e tudo mais. Tudo de bola. Então eu listei, eu só vi que tem essa pasta, então eu vou entrar nessa pasta. Estou dentro da pasta agora, eu vou listar o que tem dentro dessa pasta. Justamente o main.c, né, e o programa.c, que foi o programa que a gente fez com o bloco de notas. Né? Se eu der um cat
no programa.c aqui, vocês vão ver que ele vai retornar o que tem dentro desse arquivo, que é justamente o include stdio.h, o int main, né? Aí o bloco da função main, que no caso só tem uma função para imprimir na tela hello world, um return 0. Né? Eu quero transformar isso aqui num código de máquina. Né? O mais simples possível seria eu passar gcc, né? E o nome do programa.c. Eu dou um enter, ele gerou o executável. Vocês podem ver aqui ó, que apareceu um arquivo a.exe. Se eu der um cat nesse a.exe, vocês vão ver que vai aparecer um monte de trem aleatório. Né? Que coisa doida que é esse daqui. Isso daqui é uma coisa que é interpretada pelo computador. Entendeu? Isso aqui meio que seria o binário, podemos dizer assim. Aparecem algumas coisas aqui que talvez até faça sentido para nós humanos, mas isso daqui, na realidade, ele é o código de máquina, ele é o executável em si. Isso aqui não faz sentido para a gente, mas faz sentido para o computador, porque o compilador fez esse trabalho de traduzir o que é legível para a gente, porque é legível para o computador. É isso que o compilador fez. Né? Então, se eu listar aqui novamente, vocês vão ver que apareceu esse a.exe. Né? Meu programa.c não deixou de existir, porque eu basicamente traduzi o programa.c para o a.exe. Se eu mandar executar o a.exe, vocês vão ver que ele vai mostrar justamente a função que eu passei com que ele fizesse no programa.c, que é simplesmente imprimir Hello World na tela. Olha lá, ó. Hello World. Entendeu? Então, isso daqui é o processo de compilação. Né? Quando eu coloquei GCC, né? Quando eu coloquei aqui o GCC, o nome do meu programa, ele fez essas três fases aqui, ó. Ele pré-processou para ver se existe algum código, algum problema de sintaxe, né? Ele compilou, né? Gerou um código objeto e depois ele fez o processo de linkagem. No caso aqui ele linkou nada, porque só tem um arquivo .c, então ele não vai linkar, sendo que é só um único arquivo. Né? Então, é justamente esse processo que ele fez aqui. Beleza? Outra forma, vamos supor, eu não quero gerar um arquivo a.exe, eu quero gerar ele com o nome app. Né? Então, se eu der um ls de novo, vocês vão ver que não tem mais o a.exe e eu vou passar a instrução de compilação de novo. Só que aqui no final eu vou colocar uma flag "-o" e eu vou dizer o nome do arquivo que eu quero gerar, que é esse daqui. É só dar um enter, ele gerou lá o app.exe. Se eu limpar a tela e mandar executar o app.exe, hello world na tela. Beleza? Simulando aqui um problema que seria um problema de pré-processamento, que é quando existe uma falha de sintaxe, né? Por exemplo, lá no meu arquivo aqui, eu esqueci essa vírgula, né? Salvei, né? Se eu der um cat programa.c, vocês vão ver que aqui está sem a vírgula, né? Eu vou mandar compilar esse programa aqui, vocês vão ver que ele não vai passar no processo de compilação. Antes de tudo, eu vou deletar esse carinha aqui. Beleza. Deletei, vou limpar a tela e vou mandar compilar. Vocês vão ver que apareceu aqui um erro. Olha, erro, né, porque não passou do processo de pré-processamento. Ele disse aqui que ele estava esperando um ponto e vírgula antes do return. Tá? Então aqui ele até é colore, né, porque essa versão do compilador é a 13.2, como eu mostrei para vocês, e ela é até bem atualizada. E aqui está mostrando para mim que faltava um ponto e vírgula. Então eu posso corrigir isso, né? Vou lá aqui no meu bloco de notas, coloco um ponto e vírgula, salvo, né? Vou limpar a tela, e para me validar, eu vou dar um cat de novo, para me ver que aqui o ponto e vírgula agora está aqui. E agora eu vou mandar executar. Agora executou perfeitamente, tá vendo? O app.exe. Então, se eu rodar aqui o app.exe, vocês vão ver que apareceu um hello world na tela. Né? Mas existem algumas coisas interessantes também a ser consideradas. Né? Uma coisa interessante a ser considerada é o seguinte: existem worms, né, que são alarmes no desenvolvimento de um programa do tipo C, né, que ele alerta uma má prática de programação. Por exemplo, uma má prática de programação seria a gente declarar uma variável e não usá-la. Né? Para que a gente está declarando uma variável que a gente não está usando? Se a gente compilar dessa forma aqui, né, melhor, eu vou sempre usar esse carinha aqui, para vocês verem que até por bloco de notas a gente consegue programar. Eu declarei uma variável e não estou usando ela. Beleza? Isso aqui seria uma má prática, então isso aqui seria um alarme. Não é uma falha, porque isso não impede o processo de compilação, mas é uma má prática. Igual eu falei para vocês, para que eu vou criar uma variável se eu não estou nem usando?
né? Então, se eu compilar isso daqui, né? Ó, vou mostrar para vocês que deu certo, né? Programa.c, ó, criei uma variável, não estou usando ela. Eu vou compilar essa variável agora. Não deu erro, tá? Inclusive, se eu executar o programa, vocês vão ver aí que não aconteceu nada. Só que eu não quero que esse tipo de coisa passe no processo de compilação, né? Ou melhor, eu quero ser avisado quando esse tipo de coisa acontecer, porque eu estou fazendo uma má prática de programação. Eu posso passar uma flag, né, para o meu processo de compilação, de que ele me avise quando eu esqueci de usar uma variável que eu declarei. Como é que eu faço isso? Né? Vou limpar a tela aqui novamente. Para limpar a tela, eu aperto o Ctrl L, tá? Eu vou dar o comando gcc, tá? E essa flag aqui, ó, -wal, que eu estou pedindo para ele mostrar os alarmes para mim, todos os alarmes. Né? E vou simplesmente passar o arquivo que eu quero compilar, aí eu dou um "-o" aqui para gerar o app.exe. Beleza? Olha, cliquei, ele compilou. Inclusive, eu vou até deletar aqui para vocês verem que ele está compilando. Olha lá, ó. Limpei a tela, pá. Apareceu o app.exe aqui, então ele gerou meu executável. Mas ele me mostrou que existe um warn, né, um alarme. O que esse alarme está dizendo? Unused variable x. Eu não estou usando a variável x, né? Isso aqui não é legal, porque é uma má prática de programação. Se você está gerando códigos aí e está aparecendo com alarmes, tente ao máximo inibir esses alarmes aqui ou excluí-los do código, porque em determinado momento, conforme vai escalando um projeto, esses alarmes podem virar código, pode virar erros, tá? E o efeito é em cascata, tá? Então sempre tente fazer programas com o mínimo de alarmes possível. Às vezes não é possível, mas tente fazer isso. Ah, beleza. Aqui está mostrando para mim que está gerando um alarme. Eu quero fazer com que o meu compilador considere isso também um erro, para nem os alarmes serem passados no processo de compilação. Interessante que tem uma flag que faz isso no processo de compilação. Eu vou dar o gcc, né, o -wal para dizer que eu quero vir worms, e eu vou dar um "-error", werror aqui. Eu estou pedindo para o meu compilador considerar até o que é alarme como erro, né? Porque aí não vai nem passar no processo de compilação e eu vou ter que ser obrigado a corrigir esses worms, né? E aqui da mesma forma, programa.c, -o, o app.exe que eu quero gerar. Né? Dou um Enter, olha, nem compilou, nem apareceu aqui, porque ele deu um erro agora. Né? Unused variable x. Aqui não é mais um worm, ele é um erro, porque eu pedi para ele considerar até o que é alarme como erro. Tá? Eu gosto muito disso daqui, porque isso daqui meio que força você a programar do jeito certo. Né? Que evita com que você deixe rastros de worms no seu código. Né? Então, olha, tá dando erro. Aqui não tem o que eu faça que resolva esse problema. O que está acontecendo mesmo? Deixa eu dar um cat.programa.c aqui. O que está acontecendo, né? E pelo que eu vi pela log do erro, é que essa variável não está sendo usada. Se ela não está sendo usada, não tem porque dela existir. Então a gente pode ir lá no bloco de notas e deletar ela. Eu vou salvar, tá? Eu vou dar um cat de novo aqui, no meu programa.c, e vou ver que não existe mais a variável. Então agora é para compilar, né? Mesmo pedindo para mostrar os alarmes e o erro. Dou um Enter, compilou. Por quê? Porque não existe nenhum alarme e nem um erro. Né? Então, o meu programa rodou perfeitamente. Né? Pode ver aí. Isso aqui foi uma breve introdução. Né? Outra coisa interessante, né, que é o app, ou melhor, que é o caso do extra. Tá? Eu ainda não cheguei nessa parte de estudo, porque o extra, o W extra, ele é uma boa prática de se usar no processo de compilação. Por quê? Porque ele evita que o programador tipo C tenha o mau costume de não gerenciar a memória do jeito certo. Né? Porque, diferente de algumas outras linguagens, C e C++, ele nos dá a possibilidade de gerenciar a memória, de alocar a memória dinamicamente no sistema. Né? E se a gente não desalocar essas memórias depois que usou essas memórias, isso pode deixar nosso programa suscetível a ser hackeado. Porque se a gente não desalocou essa memória, né, e alguma pessoa mal intencionada faça uma varredura no meu computador para ver o que tem nas memórias e tem alguma informação importante nessa memória, pode deixar meu programa suscetível a ser hackeado e a segurança cibernética dele fica ruim. Né?
Porque se a gente alocou a memória, a gente tem que lembrar de desalocá-la depois, né? E acontece, né, da gente esquecer de desalocar essas memórias, né? E isso não é um erro para o programa do tipo C, né? Não dá erro isso, mas é uma má prática. Então esse WAST ele faz justamente isso, ele evita que a gente cometa esse erro, tá? Então se eu der um Enter aqui, ele executou normalmente, até porque eu não estou nem manipulando memória nesse arquivo programa.c aqui, já que ele é só um Hello World. Fica uma dica a mais aí. Talvez vocês vão se perguntar como é que eu sei de tudo isso. Eu vou deixar um vídeo na descrição aí pra vocês, que ele fala justamente desse processo de compilação. É por ele que eu meio que fui aprendendo essas coisas. Eu dei uma lida também nesse carinha aqui, tá? Ele tem algumas notas aqui interessantes. E isso daqui basicamente é o que a gente chama de processo de compilação. Não deve ser mais, é simplesmente quando a gente dá um play ou build, né? Mas por trás daquele play está acontecendo tudo isso que eu expliquei para vocês, beleza? Aqui no VS Code eu tenho que ficar fazendo na unha tudo isso? Não. Por exemplo, eu tenho esse arquivo .c aqui, né? Eu criei uma task, né? Que eu simplesmente dou um Ctrl Shift B e mando compilar esse arquivo .c aqui, ó. Por exemplo, eu vou até excluir esse carinha aqui, né? Eu gerei uma task. Deixa eu fechar isso daqui e vou até deletar esse cara aqui. Esse arquivo main.c aqui, eu dou um Ctrl Shift B, né? E vou rodar uma task aqui no meu VS Code. Essa task que eu criei, clico nela, né? Aqui deu erro, por quê? Porque essa variável não está sendo usada, né? Na minha task eu pedi para ele considerar isso também, para não passar nem alarmes. Porque eu gosto de fazer dessa forma, porque eu deixo o código sempre limpo. Tiro isso daqui, vou rodar minha task de novo, né? Ele buildou aqui o meu programa e gerou o main.exe, tá? Eu preciso de criar aqui, pessoal, só um launch para mim poder executar esse arquivo aqui. Eu sempre faço isso, então eu vou criar aqui. Aqui ele vai rodar. Beleza, aqui no terminal ele mostrou o Olá Mundo aqui, ó. Tá? Não ficou muito legal, Matheus. No VS Code não fica tão nítido quanto no Deve Ser Mais, que mostra aquele terminal na tela quando eu executo, né? A gente pode criar um arquivo do tipo launch, como eu falei pra vocês. Criar aqui, né? Criei aqui o arquivo. Eu posso adicionar uma configuração que eu quero que use o terminal do Windows, que é esse terminal que a gente baixa, tá? Que é justamente esse carinha aqui, ó. Tem que ser um launch, né? E eu quero que ele execute nesse arquivo o arquivo main.exe, tá? Tem como passar aqui uma variável do VS Code que no arquivo que eu tô ele execute, tá? Mas eu não vou mostrar isso agora porque não é o objetivo, tá? Aqui, por exemplo, eu acabei de criar esse Windows Launch, vou dar um play aqui, ó. Ele mostrou para mim aqui na tela Hello World. Aqui, ó, pressione qualquer tecla para continuar, né? Aqui eu tenho só que dar uma quebra de linha, tá? Então, eu simplesmente dou um play aqui também no VS Code. Aqui, por que deu esse erro? Eu tenho que compilar antes, né? Ctrl Shift B, mando compilar, compilou com sucesso, né? Ou melhor, buildou com sucesso. O termo certo é build, porque compilar não é só compilar, né? Tem um processo de linkar e pré-processar também, né? Então, quando se fala buildar, é justamente esse conjunto de três coisas que o compilador faz: pré-processamento, compilação e linkagem, né? Então, quando a gente builda, a gente faz tudo isso, né? Então, eu estou buildando o código quando eu aperto isso daqui. Então, lá, o build finalizado com sucesso. Agora eu vou mandar executar. Ficou até semelhante com o que acontece lá no Deve Ser Mais, beleza? Mas para um próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que eu tive que fazer essas configurações. Por exemplo, eu criei essa task aqui, ó. Isso aqui é um arquivo do tipo JSON, não precisa de vocês ficar preocupado com o que é isso agora, mas é interessante ser estudado. Então aqui, ó, é uma configuração para compilar códigos do tipo C++, né? Eu coloquei até meu nome aqui para ficar mais claro, né? E isso aqui é uma label, então basicamente quando eu dou o Ctrl Shift B, ele vai aparecer um nome aqui, ó, por exemplo, Mateus G++ Compiler, que é justamente esse comando aqui. O que essa testa aqui faz? Ela dá um comando g++.exe, né? E depois ela vem colocando as flags que eu falei para vocês, que é o WAL, WError, WExtra. Eu não falei, mas tem esse -G3 aqui, que é um
uma especificação para o compilador que eu quero que ele compile para a arquitetura do meu computador, né? Ele tem a capacidade de fazer isso. Aí isso daqui são variáveis do VS Code, que ele diz que no diretório onde eu estou, né, o diretório, o nome do arquivo, né, sem extensão, gere ele com a extensão .exe, que é justamente isso daqui. Ó. Quando eu dei um play no main.c, ele gerou o arquivo com o mesmo nome, somente com... Quer dizer, eu estou no arquivo main.c, ele compilou e gerou um executável também com o nome .main, só que a extensão tem que ser diferente, né, que é o .exe. Né? Todas essas configurações, se acharem conveniente, eu posso fazer um vídeo mostrando como é que faz, assim como é que baixa o compilador, como é que configura o C++ aqui no VS Code, porque é um processo meio chatinho, né? Que exige um pouco de conhecimento e esforço, comprometimento para aprender. Beleza? Então, isso aqui é uma configuração que eu fiz para compilar código do tipo C++. E essa daqui é uma configuração que eu fiz para compilar código do tipo C. Basicamente, o compilador do C eu mostrei para vocês que é o GCC. Né? Do C++ é o G++. Então, basicamente, só muda isso, literalmente, quando eu estou num arquivo C++ para um arquivo do tipo C. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Né? E valeu aí. E dependendo do feedback, como é que foi isso daí, eu faço mais vídeos aí explicando um pouco sobre os conhecimentos que eu tenho aí, que eu também estou estudando e aprendendo. Fechou? Valeu, pessoal.